Olá, eu sou Oswaldo Quartim, repórter da Rádio MP, a rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Está começando mais um Rádio MP Entrevista. E no quadro desta vez nós recebemos o Jairo Cruz Moreira, ele é promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e também coordenador administrativo do COMPOR, que é o Centro de Autocomposição e Segurança Jurídica do Ministério Público de Minas Gerais. Jairo, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso quadro Rádio MP Entrevista, viu? Olá, Oswaldo, tudo bem? Agradeço a você o convite e também quero cumprimentar inicialmente todos os nossos ouvintes aí. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela sua presença. Primeiro, rapidamente, Jairo, o que é o COMPOR? Sim, o COMPOR é o Centro de Autocomposição e Segurança Jurídica do Ministério Público de Minas Gerais. É um órgão que foi criado pioneiramente em âmbito nacional aqui em Minas Gerais pelo Procurador-Geral Dr. Jarbas. E basicamente a nossa função aqui é implementar os métodos autocompositivos, negociação, mediação, conciliação, práticas restaurativas e também incentivar a autocomposição no âmbito institucional. E agora, no mês de maio, a gente tem a segunda edição do Compondo em Maio. Como é que vai funcionar? Sim, esse é um programa que foi idealizado em 2023, é um programa conjunto da Procuradoria-Geral e da nossa Corregedoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais. Basicamente, é uma concentração de esforços do Ministério Público no mês de maio, muito embora isso ocorra o ano inteiro, os promotores, promotoras, procuradoras, procuradores, eles sentem à mesa para realizar negociações, eventuais acordos, isso ocorre o ano inteiro, mas o mês de maio foi escolhido como um mês significativo para que haja uma concentração de esforços no sentido de que o Ministério Público de Minas Gerais possa intensificar a celebração de acordos. E como que vai funcionar na prática? Já tem alguns processos que já estão em vista, as pessoas já foram chamadas, como é que funciona? Sim, é publicada uma resolução conjunta do Procurador e do Corregedor-Geral e há uma orientação dos órgãos de execução, as promotorias de justiça e as procuradorias de justiça, no sentido de separar processos que estejam maduros, processos judiciais ou procedimentos extrajudiciais que estejam maduros para eventual celebração de acordo. Então, identificar essas causas, vamos chamar maduras, e chamar as partes para os eventuais acordos serem firmados. Isso pode ocorrer em processos onde o Ministério Público atua como interveniente, por exemplo, nos processos de família, isso ocorre invariavelmente o tempo inteiro lá nas promotorias de justiça de família, mas pode acontecer também de ser pontual em determinados casos que sejam submetidos e que estejam sob algum tipo de apuração pelo Ministério Público. Quando o senhor fala de processo maduro, é aquele que eventualmente está próximo de uma solução. Uma solução jurídica, exatamente, que pode ser mesmo o ajuizamento de uma ação, né? Ou eventualmente, se houver ainda essa possibilidade, a celebração de um acordo, de um ajustamento. E aí as partes envolvidas já foram chamadas, já sabem como é que vai ser durante o mês de maio, já estão informadas como funciona? A ideia do programa é que durante o mês de abril sejam selecionadas causas em que seja possível a prática autocompositiva, um acordo, uma negociação, uma mediação, e ainda durante o mês de abril fazer os contatos com aqueles que possam evidentemente celebrar esses ajustes, e no mês efetivamente de maio, do Compondo em Maio, aí sim são assinados os ajustes, os acordos. E eventualmente, quem sabe que, pensando em alguém que tem algum processo, que sabe que o Ministério Público está envolvido e não tenha sido chamado, a pessoa pode eventualmente procurar o Ministério Público e sugerir essa participação? Sim, as portas da nossa instituição estão abertas, né, a todo momento, não só no mês de maio. O mês de maio é aquele que a gente está intensificando esse esforço, mas evidentemente também pode partir daqueles interessados e que possam efetivamente celebrar ajustes nos processos ou nos procedimentos administrativos. E como que o interessado faz para procurar o Ministério Público? Em cada promotoria tem um fluxo preponderante de trabalho, mas é presencial, é por e-mail, é pelo sistema SEI. No nosso caso aqui no Compor é pelo formulário também que está disponibilizado na internet. Então, são multiportas de acesso à nossa instituição. É importante, Oswaldo, eu queria aproveitar a abertura para falar um pouquinho do que aconteceu no ano passado, né? No ano passado nós tivemos vários colegas participando e essa participação é interessante que ela seja
seja formalizada pelos promotores, embora seja uma intensificação num determinado mês e esses métodos autocompositivos sejam aplicados pelo Ministério Público o ano inteiro, para que a gente possa aquilatar os resultados, é importante que seja preenchido um formulário que está na nossa intranet, ele é interno, onde os promotores vão lançar as atividades autocompositivas desenvolvidas, e esse formulário ele vai desembocar lá na nossa Corregedoria Geral, que vai fazer uma análise, inclusive, se for o caso, para fazer um elogio na ficha funcional do promotor, da promotora, do procurador, da procuradora de justiça, dado o eventual impacto social daquele ajuste que foi celebrado. Então, nós procuramos concentrar, ter um vértice de recebimento dessas informações na nossa Corregedoria Geral. No ano passado, nós tivemos 307 colegas que preencheram esse formulário. Muito embora os ajustes foram, com certeza, muito maiores, nós tivemos o recebimento e a inscrição no Compondo em Maio de 307 formulários. E aí é interessante, eu vou pegar o gancho ainda para concluir, no sentido de que esses 307, aqueles que efetivamente fazem a inscrição, nós levamos à reunião do Núcleo de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público, e aí são selecionados alguns desses projetos para serem premiados. Nós premiamos em 5 categorias durante a Semana do Ministério Público, que ocorre anualmente no mês de setembro. As categorias são repercussão social, criatividade, parceria institucional, resolutividade e acesso à justiça. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos a premiação na categoria criatividade de um projeto da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural. Foi feito um projeto da coordenadoria, que é o doutor Marcelo, que é o coordenador, Marcelo Mafra, e ele fez um projeto chamado Campanha Boa Fé, e foi lançado durante o mês de maio do ano passado. Então, esse projeto era destinado à recuperação de objetos de valor histórico e cultural voluntariamente pelas pessoas. Então, aqueles portadores de eventuais objetos com valor histórico e, obviamente, que eventualmente poderiam estar numa situação de irregularidade ou ilegalidade, e abriu-se a oportunidade para que houvesse essa legalização a partir desta campanha chamada Boa Fé, que está inserida ou foi inserida e lançada no programa Compondo em Maio de 2023. Expectativas para 2024, Jairo? Nós estamos inscrevendo esse nosso projeto do programa Compondo em Maio no Conselho Nacional do Ministério Público, a fim de difundir isso nacionalmente, e nós fizemos algumas melhorias, aperfeiçoamentos no próprio formulário, para que pudéssemos coletar informações importantes, como o impacto social dos acordos, o número de pessoas atingidas com os acordos, os eventuais impactos econômicos dos acordos celebrados, e estamos tendo uma procura bastante intensa aqui de, por exemplo, assinaturas aqui no próprio Centro de Autocomposição do Ministério Público, e a Ascom vai nos auxiliar na divulgação disso interna e externamente também. E conte com a gente aqui também da Rádio do Ministério Público para falar esses bons resultados também, viu? Muito obrigado, Oswaldo. Então, ano passado foram 307 inscrições. Já temos o volume de inscrições deste ano? As inscrições ocorrem durante o mês de maio, e o formulário fica aberto até o dia 10 de junho. Ok. Aí, em 10 de junho, ele é fechado, e aí, junto com a Corregedoria Geral, nós vamos ter um apurado efetivamente de quantos acordos nós podemos receber nesse formulário. De acordo com a sua experiência e monitoramento, qual que é a expectativa? É superar esse número? Sim, é a melhor possível, A gente está intensificando a comunicação do projeto, procurando engajar os centros de apoio operacional, que é muito importante. O nosso procurador-geral, doutor Jarbas, e o nosso corregedor-geral, doutor Marco Antônio, também estão engajados na divulgação desse programa neste mês, a importância dos colegas participarem. Nós teremos outras atividades que são também de capacitação. Nós vamos ter 2 cursos voltados à capacitação dos colegas na área de aplicação dos métodos autocompositivos. Quem vai ministrar os cursos é o doutor Luciano Badini e a doutora Daniele Arlê. Serão 2 cursos, já estão com as vagas aí abertas para a participação dos colegas e dos colaboradores do Ministério Público. E nós também vamos fazer uma edição especial do projeto Por Dentro do Ministério Público, que é uma aproximação da nossa instituição, notadamente com o meio acadêmico, fazer uma palestra voltada especificamente para a importância da autocomposição na nossa instituição, a apresentação do Compor. Isso vai ocorrer lá no sul de Minas, na comarca de Machado, em parceria com a FESUL, com a faculdade lá do sul de Minas, de Direito. Muito obrigado. O senhor gostaria de destacar
Algum ponto que a gente talvez tenha deixado passar, e principalmente pensando no público em geral que vai participar do Compondo em maio? É importante a gente convidar mais uma vez os colegas a participarem. É um programa que trata de 2 pilares na nossa instituição. O principal deles, obviamente, é realizar os acordos, praticar a autocomposição e se capacitar em autocomposição. Mas, sobretudo, também é um projeto de fortalecimento da imagem da nossa instituição como uma instituição capaz de propor soluções. O Ministério Público é muito identificado muitas vezes com a apuração e a proposição de providências, a proposição de ações, e é importante também que a instituição se apresente como uma propositora ou promotora de soluções. Basicamente, era isso que acho que é o fundamental da gente estar falando aqui nessa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Jairo Cruz Moreira, promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e coordenador administrativo do Compor, que é o Centro de Autocomposição e Segurança Jurídica do Ministério Público, aqui no nosso Rádio MP Entrevista. Até uma próxima oportunidade, Jairo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Um abraço especial aos nossos ouvintes aí. Muito obrigado. Um abraço.